Bom dia, pessoal. A gente está aqui com a Raquel e com a Paula hoje. Elas também são de Osasco e elas vão contar um pouquinho da história delas, que elas viveram em Osasco e o que elas aprenderam com os estudos delas e onde elas chegaram hoje. Elas vão compartilhar aí para vocês algumas informações. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Pode falar primeiro, Paula. Eu sou a Paula, sou professora hoje do ensino fundamental, dou aula para crianças até o 5º ano e também de espanhol para adultos, crianças. Mas a gente se conheceu na escola, nós tivemos uma relação muito legal em termos de parceria em trabalhos e a gente também estudou espanhol, a gente gosta muito das culturas latinas. E hoje nós estamos aqui passando um pouquinho desse amor que a gente tem e reconhecimento por essas culturas para vocês. Raquel? Oi, bom dia. Meu nome é Raquel, sou professora do ensino fundamental 2 do ensino médio na rede particular aqui em São Paulo. Eu dou aula de espanhol, sou formada em letras. Conheci a Paula na escola, nós estudávamos na escola pública, no ensino médio. Quando eu conheci a Paula, na verdade, a gente tinha alguns interesses em comum, né, relacionado com a língua espanhola e com a cultura, e na época a Paula estava concluindo um curso de espanhol que ela fez a partir de um projeto do governo, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e eu tinha muita vontade de aprender também, porque apesar de ter o contato, eu não falava a língua. E ela me apresentou esse lugar, esse centro de línguas, que assim que ela estava concluindo, eu comecei a estudar. E a partir dali a gente compartilhou muita coisa em relação ao idioma, às culturas. E como ela já falou, hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre essas informações, sobre a cultura desses países e sobre a importância do espanhol atualmente, de aprender esse idioma também. Bom, o tema que a gente vai trazer hoje aqui é sobre a América do Sul, né? Irmãos de Fronteiras, História e Comida. Acho que esse título ele já traz bastante informação a respeito de algumas semelhanças aqui que a gente vai trabalhar sobre esses países que são vizinhos aqui do Brasil. Então aqui, Brasil e os irmãos americanos, né? Eu trago aqui um recorte só para a gente ter uma noção mais ou menos a respeito do Brasil e dos entornos, né? De quem que a gente tem, quais são os países que a gente tem aqui em volta. Temos o Brasil no primeiro mapa, no segundo mapa os países da América do Sul, tendo em consideração aí que a América é um continente grande, que tem as suas divisões aí em 3 áreas, né, América do Norte, Central e do Sul. E aqui a gente observa que, na verdade, nós temos aqui em volta do Brasil 9 países que falam espanhol, com exceção ali das Guianas e do Suriname. Todos os países que estão no entorno do Brasil têm o espanhol como o idioma oficial. Se a gente for um pouquinho mais distante, a gente também percebe que no continente americano, ali do México para baixo, a gente tem a chamada América Latina, né? E aqui eu queria fazer uma observação que é a seguinte: muitas vezes, quando a gente tem esse conceito de América Latina, quando a gente fala sobre músicas latinas, povos latinos, é muito comum que nós brasileiros, principalmente, tenhamos em consideração que a América Latina está relacionada somente com os países que falam a língua espanhola, né? Então, quando a gente fala música latina, a gente pensa em música em espanhol, a gente pensa nos países ali que falam espanhol, que estão no entorno do Brasil, sem considerar que o Brasil também faz parte da América Latina. Então, essa é uma observação que acho que é importante ser feita, que é pensar o seguinte, né? O que é ser um país latino-americano? O que é fazer parte da América Latina? Então, a gente pode pegar a partir do próprio nome, da parte aí do chamado América Latina, vem do latim, né? Está relacionado também com a língua. América Latina, dos países que têm o seu idioma, que vieram de origem do latim. O latim é um idioma antigo, que era falado ali na região de Roma, e a partir desse idioma surgiram outras línguas, né? Essas línguas, elas possuem algumas semelhanças entre si, e entre essas línguas que surgiram do latim, nós temos o português e o espanhol. Então, o Brasil, ele está dentro, sim, da América Latina, e além dessa questão da língua também, né, dessas línguas que vieram, digamos assim, da mesma, que pertencem à mesma família, a gente tem também a questão cultural, né? Os países latino-americanos, eles são marcados
por serem países multiétnicos, né, que são compostos ali por muitas etnias. Então, pensar ali também um pouquinho no contexto antes dos europeus chegarem no continente americano, os povos que viviam ali, né, as antigas civilizações, como os maias, os astecas, os incas, pensando no Brasil, os indígenas, as tribos indígenas que viviam aqui, né? E depois chegaram os europeus, por exemplo, os portugueses, os espanhóis. A gente já sabe ali desse contexto da história que teve uma exploração, né? Povos da África foram trazidos para cá, escravizados, né? Isso também influenciou na miscigenação, como que esses países, na população atual desses países, por exemplo. E depois chegaram outros imigrantes também, vindos da Europa e de outros lugares. Então, a América Latina está marcada assim, por essa mistura de povos que acaba influenciando na cultura, porque as culturas também acabam se misturando. E aí a gente faz um recorte voltando para a América do Sul. Por quê? Pensando aqui, por exemplo, nas línguas que predominam nessa área do continente americano, nós temos o português, falado no Brasil, que se a gente olhar aí no mapa, é um país extremamente grande, né, comparado, ocupa uma boa parte dessa área do continente, por isso que o português é uma língua assim, relevante, falada aqui. E nós temos o espanhol, que é falado em 9 países no entorno do Brasil. Na Venezuela, na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia, no Chile, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Então, são muitos países que falam o espanhol e que estão muito próximos, se a gente parar para pensar, a gente, né? E é interessante a gente também pensar um pouquinho assim, por quê? Né? Por que, por exemplo, muitas vezes aqui dentro do Brasil, a gente tendo tantos países que falam um único idioma à nossa volta, por que muitas vezes a gente ou as pessoas faz com que a gente se interesse apenas por um único idioma, por uma outra língua, né? Se a gente pensar no sul do Brasil, fazendo a divisa ali com o Uruguai, com o Paraguai, é muito comum que as pessoas que vivem nessa região falem tanto português como espanhol por estarem muito próximas ali, fisicamente, principalmente, né? Mas é interessante pensar também, isso deveria acontecer em todo o território brasileiro. A gente poderia ter ali uma importância um pouquinho maior por aprender esse idioma, já que a gente tem tantos vizinhos que falam essa língua. E aqui eu retomo com vocês a questão do latim. Como eu falei, o latim era um idioma antigo, que era falado ali em Roma, que é onde é a Itália hoje, e nós temos aí os seguintes idiomas que vieram do latim: o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno. Então, focando principalmente aqui no português e no espanhol, eles têm muitas coisas que são parecidas. É um idioma que, às vezes, umas palavras se parecem muito, a pronúncia, às vezes, pode lembrar tanto do espanhol para o português como do português para o espanhol, por conta dessa familiaridade, né? Eles vieram da mesma raiz, digamos assim. E aí, a gente tem o espanhol pelo mundo, né? Eu tinha feito aquele recorte ali na América do Sul, só ali na parte de baixo, mas, na verdade, esses lugares destacados no mapa, que estão coloridos, são todos os países que falam espanhol, né? Então, o espanhol é um idioma que ele é oficial, né? É o idioma materno de 21 países no mundo inteiro. E aí, se a gente analisar o mapa, a gente consegue perceber que a maioria desses países que falam espanhol, eles estão no continente americano, que é o mesmo lugar que nós temos no Brasil. E aí, pegando só a parte sul ali embaixo, a gente consegue observar, por exemplo, que desses 9 países que estão próximos do Brasil, que falam espanhol, 7 deles fazem fronteira. Por exemplo, o Chile é um dos países que eles não está na divisa com o Brasil. E o Equador também não, o roxinho ali em cima. Esses são os únicos 2 países que não fazem divisa com o Brasil, que não estão na fronteira. Todos os outros estão muito próximos, né, territorialmente falando. Se a gente considerar todos esses países, 21 países, né, não é pouca coisa, muita coisa. Então é um idioma que ele é muito forte. Ele está entre as 4 línguas estrangeiras, quando a gente fala, como assim língua estrangeira mais falada ou mais aprendida, né? Aquelas que as pessoas buscam, né, além da língua que elas falam, os idiomas de fora que essas pessoas buscam para poder aprender a falar, para estudar e etc. Então, é interessante a gente pensar, porque sendo um idioma tão forte, será que talvez, estando próximo da gente, né, em tantos lugares próximos a nós, será que a gente também não deveria olhar com um pouco mais de carinho, né, para aprender, para poder estudar a respeito disso, né? Será que talvez, além do inglês, é uma língua importante, é uma língua forte a nível mundial?
Será que o espanhol também não deveria ser oferecido, por exemplo, nas escolas, levando em consideração que a gente tem tanta cultura, tantos povos e tanta cultura próxima? E aí é interessante a gente pensar também no seguinte: sendo falado em tantos lugares, o espanhol é um idioma também que ele pode variar muito, né? Ele é muito rico em variações. Eu vou até trazer uma perguntinha para a gente refletir, né? Qual é o melhor espanhol? Muitas vezes, quando uma pessoa ela vai aprender a falar espanhol, ou quando ela começa a aprender a falar espanhol, surge um pouco dessa questão, né, dos alunos. Né? Com tantos países falantes da língua espanhola, eu até coloquei em espanhol aqui, existe um espanhol que seja mais correto, mais fácil ou melhor de se aprender? Né? E a resposta, ela é clara, é não. Porque é o seguinte, se a gente levar em consideração que são 21 países que falam, e a gente colocar, né, só o espanhol de tal lugar é o melhor, né, é o mais correto de aprender. Não seria justo, porque a gente acabaria, por exemplo, tirando a identidade, né, deixando de reconhecer a identidade e a importância dos outros países. É a mesma coisa que a gente pensar, por exemplo, na língua portuguesa dentro do próprio Brasil. Se a gente parar para pensar, por exemplo, existe um português correto para se falar dentro do Brasil? Existe um português melhor para se falar? Será que o português de São Paulo é melhor que o do Sul? Ou que o do Sul é melhor que o do Nordeste? Não dá para falar isso, porque a gente precisa levar em consideração a cultura, as influências, né, a história de cada um. Então, respeitar que cada lugar pode ter as suas particularidades é muito importante, além de pensar também na influência que outros povos podem trazer, né? Então, por exemplo, o espanhol falado na Espanha, dependendo da região, uma forma de pronunciar algumas coisas. E aí, quando a gente pensa no espanhol, por exemplo, falado na Argentina ou na Bolívia, eles vão ter outras características que marcam a identidade da fala, da história nesses lugares, né? Até porque a gente precisa sempre lembrar também que havia povos que viviam aqui, né, nessa região do continente, assim como no Brasil. A gente tinha, por exemplo, os indígenas, as tribos indígenas que viviam aqui, depois chegaram europeus, depois chegaram africanos, depois chegaram pessoas de outros lugares do mundo, e isso influencia muito, né, na forma como as pessoas falam, nas palavras, né? Muitas vezes a gente tem palavras tanto dentro do espanhol como dentro do português, que elas são muito parecidas porque elas vieram, por exemplo, de origem do árabe, ou do Guarani, por exemplo, também, que se a gente pegar aí, eles viviam não só no Brasil, mas também parte ali, por exemplo, do Paraguai, né? E aí a Paula vai trazer agora mais algumas informações a respeito dessas variações e de algumas semelhanças que a gente também encontra dentro do idioma, tanto na questão da língua, como também na questão da história e das culturas.